Estamos aqui para a nossa 15ª aula do curso de Mecânica e Estatística da pós-graduação. Em aulas anteriores, né, especialmente na aula anterior, imediatamente anterior, nós vimos o conceito de equações mestras, que são cadeias de Markov de tempo contínuo. Nós vimos como obter formalmente essas equações mestras, mas vimos também que podemos descrever as taxas de probabilidade entre os diferentes estados em um diagrama de estados. E a análise de um diagrama de estados é suficiente para que nós escrevamos qualquer equação mestra. Portanto, devemos apenas identificar as taxas de transição entre os estados pertinentes. Então, nós vamos ver vários exemplos de equações mestras nesta aula aqui de hoje, em diversas situações, ilustrando como nós podemos inspecionar as taxas e construir as equações pertinentes. E vamos também começar a estudar técnicas de solução das equações mestras, tá? Vamos lá. Nós centramos muita atenção no processo de Poisson na aula anterior, tá? Ele vai voltar a aparecer para a gente como um caso particular de uma classe mais geral de processos. Nós vamos discutir aqui agora os processos de um passo, ou em inglês, one-step processes, tá bom? Vamos lá. Imaginemos que nós temos uma hierarquia de estados que podem ser indexados por inteiros positivos, né? Estado 0, estado 1, estado 2. Nós prestamos atenção aqui em um estado genérico, que nós vamos dizer que é o n-ésimo estado, e nos processos de um passo, só pode haver transições probabilísticas para os estados imediatamente adjacentes. Então, por exemplo, no processo de Poisson, era um processo de contagem, apenas de subida no índice do seu espaço de estados, porque a gente contava acidentes. Se eu tinha 32 acidentes, eu jamais poderia voltar a ter 31 ou 30 acidentes. Eu apenas poderia migrar para 33 acidentes. Mas, em geral, nós chamamos processos de um passo aqueles em que nós podemos dar um salto de um estado para outro com índice imediatamente superior, mas também podemos dar salto para estados com índice imediatamente inferior. Também é um passo, tá bom? Lá no processo de Poisson, nós tínhamos uma taxa constante lambda para transicionarmos de qualquer estado do nosso espaço de estados para o seguinte, tá? Por quê? Porque a taxa de ocorrência de acidentes não dependeria, naquela idealização, do número de acidentes que já teria ocorrido. Isso não é verdade, principalmente para dinâmicas populacionais. Por exemplo, se nós quisermos uma versão estocástica do crescimento exponencial determinístico de uma população de bactérias, nós vamos construir daqui a pouco um modelo estocástico para um crescimento populacional em que cada indivíduo contribui com uma probabilidade de replicação por unidade de tempo. Então, nós temos que ter, em geral, uma dependência com o estado em que nós estamos. Então, nesses processos de um passo, em geral, notem, eu vou chamar de lambda n, possivelmente dependente do estado n, a taxa com que eu tenho transições do estado n para n mais 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que num intervalo de tempo suficientemente pequeno, ΔT, a chance de ocorrer essa transição é lambda n, a taxa de probabilidade pertinente, vezes ΔT, aproximadamente, se ΔT for pequeno, tá bom? Só que, a partir do mesmo estado n, eu posso ter um passo para este estado n-1. Isso é caracterizado, em geral, por uma outra taxa, embora seja a taxa de transição para baixo a partir do estado n. Então, ela merece um nome μn, bom? Em geral, eu vou tender a usar lambdas para taxas de nascimentos, de aumentos, e mis para taxas de morte, tá? Ou decréscimos, tá bom? Então, notem, como nós já vimos na aula passada, nós temos aqui fluxos probabilísticos envolvendo a probabilidade de estarmos nesse estado e saindo dele. São fluxos probabilísticos para fora do estado. Por isso que eu marquei aqui out. Nós vamos escrever uma equação mestra, uma equação de balanço de fluxos probabilísticos, em que a probabilidade de nós nos encontrarmos no estado n varia temporalmente, carregando aqui um fluxo negativo de probabilidade, que envolve a probabilidade de eu estar em n e, então, realizar essas transições, seja para cima ou para baixo. Ambas são out, são para fora. Fluxo negativo de probabilidade.
Por outro lado, nós temos fluxos positivos de probabilidade para o estado N, a partir dos estados vizinhos. Só que notem que esse fluxo probabilístico aqui envolve a chance de eu estar no estado N-1, aqui está, vezes a taxa pertinente, que é uma taxa característica de eu estar no estado N-1. Então, aqui não é o lambda N, é lambda N-1. De forma análoga, nós podemos ter um fluxo positivo de probabilidade para o estado N, a partir do estado N mais 1. Isso envolve a probabilidade de eu estar neste estado, vezes a taxa pertinente, que é uma taxa característica deste estado. E por isso que carrega este índice. Fluxos positivos de probabilidade, fluxos negativos de probabilidade. Aqui vem a equação mestra, certo? Poderíamos ter feito uma análise de lei de probabilidade total, no estado do meu sistema num certo instante, quais seriam os possíveis estados do meu sistema num instante posterior, T mais ΔT, fazermos uma análise local no tempo de ΔT tendendo a zero, todos os termos de ordem ΔT ao quadrado tenderiam a zero, só o que sobreviveria seriam esses termos que estão aqui colocados constituindo a nossa equação. Tá? Então, é importante conhecermos primeiro os princípios, todos os fundamentos, como vimos detalhadamente para o processo de Poisson na aula passada, mas depois que nós identificamos o conceito de taxas de transição, podemos estar seguros e escrever diretamente as taxas, escrever diretamente a equação mestra pertinente para o problema. Tá? Então, esse aqui é um processo de um passo genérico. Na verdade, isso aqui está valendo aqui de uma forma bem ampla, mas nós vamos ver alguns casos particulares que nós vamos empregar ao longo aqui dessa aula. Por exemplo, existe um processo de nascimento chamado nascimento linear, ou processos de Yule, pelo nome de um pesquisador que ficou famoso por estudá-lo. É um processo de nascimento linear puro. Não há mortes, e se eu estou num estado N, que poderia ser caracterizado numa dinâmica populacional por um estado em que há N indivíduos da população, a minha taxa de transição, minha taxa total de nascimentos, será a soma das taxas de nascimento de cada indivíduo na população. Cada indivíduo contribui com uma taxa lambda, uma população homogênea, N indivíduos, N vezes lambda seria essa taxa. Tá? Então, nós escrevemos a equação mestra de processos de um passo que vimos acima, sem as mortes, e dizendo que cada lambda índice N é, na verdade, lambda vezes N. E nós chegamos a uma equação como essa aqui. Nós vamos usá-la em um exemplo posterior na sequência da nossa aula. O processo de Poisson, em particular, que nós vimos na aula passada, não tem mortes, só isso já caracteriza um processo de contagem, mas, essencialmente, não havia dependência em quantos acidentes nós já tínhamos. Cada novo acidente, que mudava o estado da minha cadeia, era dada por uma constante lambda. Vocês estão vendo aqui a equação mestra do Poisson. Claro, tem aquela P0 ponto que seria separada, mas imaginemos que ela está subentendida aqui também. Nós podemos ter também dinâmicas populacionais mais ricas, como, por exemplo, o famoso processo de nascimento e morte, birth and death. Aqui nós temos não apenas um nascimento linear, mas também uma taxa de morte linear. Cada indivíduo tem a mesma taxa de morte. Em um estado com N indivíduos, a taxa total com que a população muda de estado é μ vezes N. Mas mortes múltiplas não ocorrem em um único intervalo de tempo infinitesimal, pequeno. A probabilidade disso acontecer morre no limite do tempo contínuo. Por isso que é one-step process, certo? Morre no máximo um indivíduo num pequeno intervalo de tempo. Ou nasce, no máximo, um indivíduo num pequeno intervalo de tempo. Pessoal, lembrem-se, estamos falando de processos de salto, jump processes. Equações mestras são para processos de salto. Na verdade, o mais provável, em pequenos intervalos de tempo, é que o estado do nosso sistema não mude. Temos patamares aqui ao longo de vários ΔTs infinitesimais, constituindo intervalos de tempo macroscópicos. E aí, pontualmente, ocorre uma mudança. E depois passamos vários e vários e vários ΔTs sem que nada aconteça. Tá? As mudanças ocorrem aos saltos. Qual seria a equação mestra para um processo de nascimento e morte linear? Ora,
basta especializarmos a equação que tínhamos visto para um passo. Notem que saímos do estado N com taxa de nascimento global lambda N, taxa de morte global μN. Só que mortes a partir de um estado populacional com uma unidade a mais contribui com um fluxo positivo de probabilidade para o estado N. Enquanto nascimentos contribuem também com um fluxo positivo de probabilidade, a partir do estado N-1 para o estado N. Então, por favor, verifiquem. Desde o processo de Uli e agora no processo de nascimento e morte, vocês veem que nossas taxas que acompanham as probabilidades da equação mestra não são constantes, elas são dependentes de N. Temos ainda uma equação diferencial de diferenças linear, porque nós classificamos essas equações quanto à linearidade quando nós procuramos as nossas funções desconhecidas. Mas os coeficientes não são constantes, e isso pode ser uma fonte de dificuldade. Notem que para uma dinâmica populacional um pouco mais rica, notem que sempre tem homogeneidade entre os indivíduos da população. E também não tem estrutura espacial, tá? É uma equação de campo médio. A população está toda misturada em algum ambiente, mas eu não vejo quais são as dimensões desse ambiente. Mas para tentar ter algo um pouco mais realístico, um efeito mais realístico, nós poderíamos incluir um termo constante aqui, que, por exemplo, poderia ser responsável por uma taxa de imigração líquida, certo? Para uma certa população. Quando eu digo líquida, eu também poderia ter emigração e ela poderia ser negativa. Tá? Entraria como mais um fator aqui. Uma equação mestra extremamente importante para a física, vocês vão perceber por quê, é o chamado processo do telégrafo. Tá? Um telégrafo curto, longo, código Morse, certo? É quando você tem essencialmente dois estados. Então, é uma equação mestra particularmente simples, porque o espaço de estados dela é finito. E nós temos diversos, inúmeros sistemas de dois níveis em física. Quando não tem, a gente até inventa, certo? Muitas vezes nós temos trabalhos de investigação científica realizados quando você tem, por exemplo, um átomo ou molécula, claro, com muitos níveis energéticos, e nós apenas estimulamos esse nosso sistema com radiação que excita a transição entre dois estados específicos, certo? Então, assim, nós, na prática, trabalhamos com sistemas de dois níveis. Então, nós podemos ter aqui uma taxa de excitação, tudo bem? Ou taxa de absorção de um fóton numa transição quântica, por exemplo. E aqui nós podemos ter uma taxa de relaxamento ou uma taxa de emissão. Tá? Então, por exemplo, Einstein estudou processos de emissão e absorção espontânea em certos sistemas físicos, com os famosos coeficientes A e B de Einstein. Eram coeficientes que, com considerações físicas, informavam quem seriam esse lambda e esse mi. Certo? Fizemos isso com a regra de ouro de Fermi, né, em comentários. A regra de ouro de Fermi nada mais é do que uma informação acerca de uma dessas taxas. Aí vem a física, certo? Nesse âmbito de modelagem, aqui não me importa como eu determinei essas taxas. Então, aqui nós teríamos uma taxa, bom, é muito claro aqui, ó, a partir do estado zero eu posso ter excitações, isso é um fluxo negativo de probabilidade, mas tem um fluxo positivo vindo do outro estado, temos um parzinho de equações como essas aqui. Claramente, nós temos um vínculo que P0 mais P1 igual a 1, porque em qualquer instante eu estou em algum dos dois estados. Então, na verdade, seria fácil nós simplificarmos e obtermos uma única equação diferencial com essas duas. Tá? Então, é um modelo exatamente solúvel que vai te dizer como que você, ao longo do tempo, oscila com tempos estocásticos de permanência entre dois estados. Tá bom? Na vida real, isso seria um modelo mínimo para situações muito comuns em alguns dispositivos semicondutores, por exemplo, em que você fala de telegraph noise, ruído telegráfico, em que você tem até oscilações térmicas ou de outra natureza em torno de um certo estado, certo? Digamos assim, basal, e depois você vai para um outro patamar. E fica um tempo, e depois sobe de novo. Tem modelos neurais, de ondas neurais, assim, que você teria estados on e off de padrões cerebrais. Seria uma combinação dessa estocasticidade de qual é o patamar em que você fica, com outros elementos de estocasticidade para descrever essas flutuações aqui. Tá? Nós vamos descrever flutuações como essas aqui na sequência do nosso curso. Bom?
Mas tudo partiria, antes de mais nada, pela estocasticidade sobre o nível básico em que você estaria. Algo que pode ser surpreendente é que a gente pode estudar reações químicas nesse contexto. Então, podemos não, muitas vezes devemos estudar reações químicas com modelagem estocástica. Há um campo vasto na química teórica chamado cinética química. A cinética química quase sempre é determinística. Tem até gente que estuda não linearidade, sistemas dinâmicos, com essas equações determinísticas da cinética química. Porém, qualquer equação determinística para uma cinética química, imagina que as quantidades de moléculas presentes são tão grandes que as flutuações são desprezíveis nas escalas de tempo em que aquelas observações teóricas ou simulações teóricas seriam pertinentes. Bom, só que nós temos contextos de formação inicial de moléculas com baixos números de moléculas. Tá? Então, quando você tem pequenas quantidades de moléculas, você precisa pensar numa cinética química estocástica. Então, por exemplo, alguns pesquisadores tiveram investigações, né, até hoje tem investigações, sobre modelos de evolução pré-biótica. Né? Como que surgiram os primeiros seres vivos com um mínimo de complexidade? Na verdade, o que tem que ter surgido primeiro tem que ter sido algumas moléculas pequenas, capazes de replicação e com tamanho grande o suficiente para armazenar informação. Só que essas moléculas surgem, revelam-se inviáveis, morrem. Então, é um processo, digamos assim, de tentativa de invasão da natureza por pequenos seres vivos autônomos, né? Eu estudei um pouco disso no meu doutorado. Mas isso vale para a química em geral, não só para esse contexto de origem da vida, de evolução pré-biótica. Então, por exemplo, a gente tem modelos simples de catálise. Catálise é um processo industrial super importante. Poderíamos ter processos bem complicados de catálise. Vamos ver aqui como que seria uma equação mestra com modelos simples de catálise. Pessoal, catálise é uma reação química em que você tem algum componente que nem merece ser chamado de reagente, porque ele abaixa a energia de ativação de uma reação química e depois ele é recomposto. Então, notem aqui que estamos imaginando um equilíbrio químico com um catalisador A, notem que ele é recomposto. O efeito prático seria abaixar a energia de uma barreira energética de ativação para a ocorrência da reação. E podemos ter aqui diferentes constantes químicas de reação, certo? Então, são essencialmente taxas de ocorrências dessas reações. Então, poderíamos ter moléculas X dando origem a moléculas do tipo Y com a ajuda do catalisador A. Esse F é de forward, para frente no inglês. Esse B é de backwards, tá? Para trás. Então, como que a gente vai fazer? Ó, se a quantidade de catalisador não muda numa reação, temos aqui uma quantidade constante de catalisador. Agora, as quantidades das moléculas X e Y, somadas, obedecem um princípio de conservação. Porque cada molécula X que desapareça vai dar origem a uma Y e vice-versa. Então, como que nós vamos trabalhar um problema como esse? Notem que, em princípio, nós deveríamos a cada instante nos preocuparmos com as quantidades de moléculas X e Y. Bom? E notem que é conveniente deixar isso bem explícito na hora de nós estabelecermos quais são as taxas. Pessoal, olha só. Uma taxa como essa aqui, forward, para X gerar Y com a ajuda do catalisador A, é o encontro de uma molécula do tipo X com uma molécula do tipo A. Tá bom? Quando a gente expressa isso em química, é uma taxa de ocorrência de molécula a molécula. Claro que ninguém nunca caracterizou uma cinética química pegando uma molécula com uma outra molécula, tá? Mas a taxa é característica de uma unidade de cada objeto. Ou se você tiver normalizado por mol, você pode pensar em algo parecido. Então, notem, a taxa com que nós sairemos do estado NX moléculas do tipo X e NY moléculas do tipo Y, para consumirmos uma molécula do tipo X e gerarmos uma do tipo Y, não é pura e simplesmente KF. Na verdade, nós temos que imaginar encontros entre moléculas do tipo A e moléculas do tipo X. Porque nós estamos olhando para frente. Encontro de A com encontro de X. Tenho NA dessas moléculas, tenho NX dessas moléculas, cada uma de um tipo pode encontrar uma outra do outro tipo. Princípio multiplicativo. Então, essa taxa é NA vezes NX vezes KF. Cada molécula de um tipo
encontrando cada molécula do outro tipo, contribui com 1 kF. Tá bom? Mas somente uma vai reagir numa unidade de tempo muito pequena, infinitesimal. Então, eu só mudo a minha quantidade de moléculas em uma unidade. É muito parecido com o caso populacional acima. Tínhamos lá lambda n, mas eu tinha uma transição só de um passo. Ok? Ótimo. Ó, essa diminuição de uma unidade de x envolve a taxa forward. Então, ela pode ocorrer aqui também, ó. Eu poderia ter nx mais uma moléculas do tipo x, forward, envolve A, o Na é constante, só que agora eu estaria com nx mais 1, porque eu vou reduzir uma unidade para chegar em nx. Tá? Para trás, backwards, eu posso aumentar uma unidade de x, como? Para eu aumentar uma unidade de x, eu tenho que fazer a reação inversa. Consumir uma de y para gerar uma de x. Isso envolve encontros entre A e y. Então, essa taxa aqui é constante backwards, para trás, e todos os possíveis encontros de moléculas do tipo A com moléculas do tipo Y. E a partir desse estado, quantas são estas? São NY mais 1. E também vamos ter um processo aqui de redução de moléculas do tipo Y, reação inversa, taxa para trás, Na moléculas encontrando-se com NY moléculas de Y. Tudo bem? Centramos a atenção em um estado genérico, só que nós não gostaríamos de ter duas variáveis. Nós só escrevemos equações mestras até agora com um único índice. Maravilha, não tem problema. Nós vamos dizer que esse único índice será o nx. N será o índice com que nós descreveremos o nosso problema, tá bom? Como ny é uma certa constante menos o nx, porque x e y conservam-se aqui somadas, vamos chamar essa constante de nzão, uma constante dada no problema, podemos trocar ny em todos os lugares que vemos aqui nas taxas por nzão menos n. Então, temos aqui destacado em rosa a equação mestra para essa reação química. Notem que aparecem termos constantes e lineares em N. Certo? Aquele caso lá de Joule. Bom, tudo bem. Lá também tinha N mais 1, N menos 1, certo? Mas aqui nós temos mais uma emergência desses coeficientes lineares em N. Fluxos positivos de probabilidade, fluxos negativos de probabilidade. Tá bom? Basta ver quem entra no estado Nzinho e quem sai do estado Nzinho. Aí a gente identifica quem é positivo, quem é negativo. Tudo bem? Verifiquem isso aqui depois, olhem com calma. Vamos fazer mais um exemplo de reação química, só para vocês verificarem qual pode ser o efeito de uma estequiometria não trivial. A estequiometria é aquele balanço de quantidades de átomos de cada tipo em cada lado de uma equação, tá, pessoal? Aqui, para simplificar, vamos imaginar que nós temos só uma reação direta e não a inversa, uma única constante de reação, constante química, certo? Em que a gente tem isso aqui, ó, 2 unidades de uma molécula sendo consumidas para gerar um outro tipo de molécula, tá bom? Nós vamos dizer que o estado do nosso sistema é a quantidade de moléculas do tipo X. Pessoal, olha só, se eu consumo 2 de uma vez, não tem como a partir de um estado N, eu pular para N mais 1 ou N menos 1. Porque tudo ocorre de 2 em 2 aqui. Certo? Pessoal, vocês vão dizer, poxa, professor, mas não tem a reação inversa? Pessoal, podemos imaginar que a taxa de ocorrência das reações inversas é muito baixa e não observável no horizonte temporal de um experimento químico pertinente a esse modelo, tá? Associado a esse modelo. Então, aqui nós só poderíamos ter transições do seguinte tipo. Olha só. Digamos que eu tenha N moléculas do tipo X. Então, é Nzinho, estado do meu sistema. Tá? Nzinho, moléculas do tipo X. Só que eu preciso, quando eu tenho pequenas moléculas, eu preciso de 2. Imaginando que nós temos moléculas de X idênticas, porém distinguíveis entre si, como
né? De quantas formas eu posso escolher duas delas para que uma reaja com a outra do mesmo tipo. Notem que lá em cima nós fizemos Na vezes Nx, Na vezes Ny, dependendo da reação que a gente tinha. Porque eram tipos diferentes de moléculas. Agora nós temos uma molécula consigo mesma. Então, na verdade, nós temos que imaginar aqui de quantas formas podemos escolher duas entre N moléculas do tipo X. Aqui é combinação de N2A2. Cada combinação possível de N2A2, cada parzinho de moléculas de X que eu possa formar, eu possa escolher, digamos assim, para gerar B, contribui com uma constante de reação. Então, eu transiciono de N para N-2 desta forma. De N mais 2 para cá, a mesma coisa. Tá? Notem, professor, a gente não estava vendo só os processos de um passo? Pessoal, quando eu comecei a falar de reações químicas, talvez não tenha ficado claro aqui, vou voltar. Eu quis colocar reações químicas como algo diferente dos processos de um passo. Mas, estritamente falando, isso ainda é um processo de um passo, porque é o único passo possível. Se eu não tenho transição para N mais 1, não. Em nenhum momento eu estou dizendo que ocorrem dois eventos num intervalo de tempo infinitesimal. Não, de jeito nenhum. Isso aqui é um evento, no máximo, a cada intervalo infinitesimal. Embora o típico seja não acontecer nada. É que o evento pertinente, do jeito que eu gosto de indexar, parece que a gente está pulando de 2 em 2. Mas, de novo, múltiplos eventos são impossíveis em intervalos temporais suficientemente pequenos. Pessoal, a equação mestra pertinente para essa reação química é escrita dessa forma, envolvendo fluxos de probabilidade positivo de N mais a partir de N mais 2, aqui está, e negativo a partir de N. Só que aparecem termos quadráticos, pessoal. Esse é o primeiro exemplo que eu estou colocando aqui, em que os nossos coeficientes não são constantes, mas não são lineares também em N, são quadráticos. Vocês vão perceber agora, quando a gente começar a estudar métodos de solução, que isso pode ser uma complicação. Tá bom? Vejamos, vamos ver métodos de solução. Uau, vimos muitos exemplos, modelagem. Agora vamos começar a tentar atacar o problema de resolvermos equações mestras. Tá? Pessoal, eu vou discutir com vocês, essencialmente, 4 métodos de solução. Na verdade, nenhum deles tem garantia de sucesso em qualquer caso. Podemos ter problemas bem complicados, tá? O quarto método vai ser um algoritmo, para os casos em que os 3 métodos analíticos anteriores não funcionem. Tá? O primeiro método de solução, que na verdade mereceria algumas aspas aqui, na verdade é o método da humildade, é o que tem maior chance de funcionar na prática, que é buscar momentos particulares, média, variância, e abrir mão da ambição de tentar determinar toda a distribuição de probabilidade. Então, nós vamos admitir que vamos trabalhar com informação incompleta. Mas pode ser o que seja observável empiricamente. Então, isso não é uma catástrofe. Então, por exemplo, no processo de Joule, que é aquele processo de nascimento linear, certo? Sem mortes, vamos definir o estado médio do sistema, média em função do tempo, do jeito único que poderia ser soma de N, Pn de T. Já fizemos uma construção como essa no estudo do modelo das urnas de Ehrenfest. Só que aqui eu vou querer ser um pouquinho mais ambicioso, eu vou querer também calcular essa função S de T, que na verdade vai ser o segundo momento da distribuição de probabilidade. Por que eu faço isso aqui? Porque é possível. Então isso vai virar um exercício para a gente. Tá? É possível mostrar que a média, o estado médio do sistema de um processo, né, num processo de Joule, satisfaz essa equação diferencial aqui, que deve fazer os olhos de vocês brilharem, porque ela é fácil, certo? De fácil solução. Tá? E nós também vamos poder mostrar que nós temos uma outra equação diferencial aqui para esse segundo momento. É uma equação diferencial que envolve a própria função, por isso que é uma equação diferencial, e envolve a função mid-t, só que a mid-t tem solução analítica explícita aqui. Então, depois que vocês acharem essa solução analítica explícita, ela poderia ser colocada aqui. E aí teremos uma EDO linear
de primeira ordem não homogênea, mas com um termo não homogêneo, não muito selvagem, tá bom? Então, vocês vão poder demonstrar, eu vou pedir para vocês demonstrarem que com essas definições surgem essas duas EDOs e vou pedir para vocês resolverem essas EDOs. Bom? Então tá aqui o exercício, ó. Demonstre e resolva as EDOs acima, tá bom? Agora, você vai dizer, professor, mas como é que eu chego na EDO? Pessoal, tem a equação mestra do processo de Joule, que é o PN ponto, não é isso? Multiplica por N dos dois lados. Soma N de 0 a infinito dos dois lados. Você vai estar formando Mi ponto de T e Mi de T. Se você tiver multiplicado por N quadrado os dois lados da equação mestra do processo de Joule, e depois somado N de 0 a infinito, você vai ter ali um monte de truquezinhos algébricos, cancelamentos, para você chegar nesta outra equação diferencial. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque nós já fizemos várias vezes essa brincadeirinha de multiplicar por N, os dois lados de uma equação, somar N de 0 a infinito, você tem que brincar com os termos. Então, aqui as respostas, tá certo? Então, bom trabalho para vocês. Notem que como o processo de Joule tem coeficientes lineares em N, quando vocês multiplicarem os dois lados da equação por N ao quadrado, vão aparecer termos cúbicos. Pessoal, os termos cúbicos vão se cancelar dos dois lados, vocês não precisam abrir isso, tá? Então, pensem antes de fazer contas desnecessárias. Não fazia sentido nessa aula ficar fazendo essa contaiada com vocês. Bom? Bom, já vamos agora para o nosso segundo e difícil método para acharmos soluções gerais. Esse método é ambicioso, mas ele também é exigente. Ele é ambicioso no sentido que não é informação incompleta. É tentativa da gente resolver a distribuição de probabilidade completinha. Mas ele exige uma técnica matemática que muito provavelmente nenhum de vocês conhece. Pelo menos essa é a minha experiência das outras vezes que eu já dei esse curso. Ninguém na física costuma ser exposto a esse tipo de técnica. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu só ressaltar. Pessoal, qualquer que seja a equação mestra, se você for humilde e buscar apenas primeiro e segundo momento, você tem maiores chances de tentar achar soluções analíticas, tá? Embora em muitos casos isso não seja possível, mesmo sendo humilde. Mas vamos lá, vamos tentar ser ambicioso aqui, no sentido de tentarmos achar uma solução completa para a distribuição de probabilidade. Tá? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu quero fazer um preâmbulo aqui de um caso não típico. Ele é muito fácil, mas um primeiro contato. Pessoal, no processo de Poisson, aquele simples de única taxa constante de ocorrência de eventos, nós vamos definir uma função geradora dependente do tempo, então, na verdade, é toda uma família de funções geradoras, da seguinte forma. Uma geradora não é soma dos pesos probabilísticos vezes z elevado a n? Só que agora é um Pn de t. Então, ao invés de uma g de z, nós teremos uma gz de t. Então, como que nós poderíamos obter uma equação para gz de t? G de z e t. Essa é a equação mestra do processo de Poisson. Multiplica ambos os lados por z elevado a n, soma n0 a infinito dos dois lados, você vai fazer umas continhas, vai brincar com índice, soma 1, tira 1, brinca, cancela. Dá para mostrar de um jeito análogo ao que já fizemos em outras aulas, e você chega nesta equação diferencial parcial, linear de primeira ordem para a função geradora. A função geradora estará relacionada com sua derivada parcial no tempo. Notem, pessoal, esse ponto aqui, ó, que é derivada ordinária no tempo, mas quando a gente multiplica por z a n e soma no n0 infinito, a gente vai ter uma função de duas variáveis. Então, esse d dt vai virar um del t para essa função de duas variáveis, tá? Então, se vocês fizerem as contas, vocês vão ver que vão chegar nessa expressão aqui. Por que esse preâmbulo não é tão geral? Porque a gente não vai precisar usar todas as ferramentas do mundo para a gente resolver esse problema. Mas ele é tão importante, e eu também não tinha justificado a solução dele, que eu quis fazer isso aqui. Pessoal, eu tenho uma função de z e t, mas se eu derivo em relação a t, e o que aparece não depende de t, notem, isso aqui é constante em t.
Então, esse é o tipo de EDP de primeira ordem mais fácil que a gente poderia imaginar. Porque, na verdade, basta nós imaginarmos que o Z é uma constante. Então, essencialmente, isso é derivada de uma função proporcional à própria função. A derivada é só no tempo, tá? Integra no tempo. Isso é uma exponencial. Então, no caso, g de t é uma exponencial. Notem que é como se a gente tivesse passado o g dividindo, passasse o ΔT para cima. Cuidado, né? Formalmente. E aí aparece um t na integração aqui, ó. E a menos lambda t, 1 menos e. Agora, um cuidado essencial que não pode faltar é, se fosse uma EDO mesmo, nós teríamos uma constante arbitrária de integração, que na hora que a gente organiza o resultado, ela vira uma constante arbitrária multiplicativa da exponencial, certo? Vocês devem se lembrar disso de integração da equação diferencial da exponencial. Só que lembrem-se, nós tratamos o z como uma constante. Então, na verdade, isso aqui é uma constante em relação a t. Mas, na verdade, pode depender de z, tá? E em casos mais complicados, isso faz toda a diferença do mundo. Neste caso aqui, não. Porque eu vou fazer esse cara virar 1. Como? Antes de mais nada, notem que essa constante depende de z, mas se eu jogasse t igual a 0 aqui, ó, eu verificaria que a tal constante seria g de z, 0. Por isso que eu já escrevi ela assim. G de z no tempo zero é a soma de z a n pn no instante zero. Eu vou dizer o seguinte, soma, pessoal, contagem de eventos, contagem de acidentes. A gente imagina que no instante nulo não tinha ocorrido nenhum acidente. Porque senão seria só descontar o que você tinha no começo do problema. Então é um caso relativamente simples. Então, com essa condição de que eu tinha 0 acidentes no instante inicial, isso aqui revela-se uma constante mesmo, não dependerá de z, vai ser 1. Então, vamos ver. Então, a minha GZ de T realmente será apenas esse termo em preto. Vou escrevê-lo dessa forma. E a menos lambda T e a lambda TZ. Expansão de Taylor da exponencial. Trago E a menos lambda T aqui para dentro, porque eu sei que quem multiplica Z elevado a N é o meu N de T. E recuperamos aqui que para cada tempo fixo, teremos uma distribuição de Poisson para o número de acidentes, né, para a distribuição de probabilidade do número de acidentes até aquele instante temporal. Nós já tínhamos apresentado essa resposta antes, na aula de Poisson, mas não tínhamos justificado esse resultado em geral. Isso ilustra o poder das funções geradoras. Agora, vamos à grande dificuldade que a gente vai ter aqui. Esse caso foi muito simples, pessoal. Deixa eu voltar para ele. Peraí. Vamos olhar de novo para a EDP. Olha só. Tinha ΔG, ΔT. Isso foi proporcional a um termo constante. Não apareceu ΔG, ΔZ. Tá bom? E também não teve tempo aqui. Então, a gente resolveu isso aqui como se fosse uma integração de função de uma única variável. Em geral, não será isso que acontecerá. Pô, a ação é simples demais. Então, em geral, nós vamos ter um problema que eu vou descrever abstratamente aqui. Provavelmente isso não vai ajudar muito na compreensão, mas depois nós vamos resolver um exemplo explicitamente para a gente ver o que vai acontecer. Tá? Pessoal, uma função de duas variáveis, bem comportada, poderia ter o seu gráfico representado aqui como um tipo de superfície, certo? No domínio ZT, nós temos aqui uma superfície, seria a superfície esboçada aqui em rosa, tá bom? Ok. A questão é, nós podemos parametrizar uma curva nessa superfície, seria uma função de um único parâmetro, tá? Projetando a imagem de uma curva no domínio e vendo o que acontece não quando a gente varia o z e o t livremente, mas apenas em termos daquele parâmetro que rege o comportamento dessa curva. Tá bom? Isso é possível. Na verdade, a nossa estratégia para resolver em geral, tentarmos resolver em geral as EDPs de primeira ordem das funções geradoras, vai ser fazer o processo inverso. Nós vamos observando um certo comportamento das nossas EDPs, nós vamos tentar adivinhar quais são as curvas
que dão comportamento simples lá em cima. Tá? Na prática, isso vai equivaler a gente trocar uma EDP por 3 EDOs. Pode soar mau negócio, trocar um problema por 3, mas são 3 problemas mais simples. Bom? Então, na verdade, nós vamos tentar achar curvas características. Então, no caso, uma curva característica aqui é uma curva de R$1 no plano, um parâmetro S, que tem uma componente X e uma componente Y. É que aqui a gente está chamando de Z e T. Tá bom? Então, o meu parâmetro seria S, eu teria uma curva aqui, uma função dos reais no R2. Tá? Pessoal, olha o que a regra da cadeia diz para gente numa situação como essa. Imagina que você tem uma função de 2 variáveis nos reais, do R2 nos reais, G de ZT, é minha superfície lá em cima. E imagina que você tem uma curva lá embaixo com essas componentes aqui, Z de S e T de S. Ora, nós podemos jogar Z de S aqui dentro, T de S aqui dentro também, para nós construirmos uma função de uma única variável, que é G til de S. Por que eu chamo de G til? Porque agora é uma função dos reais nos reais, e não mais do R2 nos reais. Tá bom? Ela é uma função que foi obtida por composição de funções. Tá certo? Composição de quantas funções, professor? Foram 3? A primeira engoliu a segunda, que engoliu a terceira? Não. Tem uma que engoliu 2. Z de S e T de S. Essa função é uma função de uma única variável. Pessoal, essa função é essa aqui. Bom? Explorando uma subvariedade da variedade mais complicada que a gente tinha antes. Imaginando que tudo se comporte bem, quem é a derivada dessa função? Tá? Se eu andar um pouquinho no meu parâmetro, pessoal, o quanto que eu ando nessa curva aqui? Ora, ela é uma função de uma única variável. Essa derivada, portanto, tem que ser ordinária, dg til ds. Ora, mas a regra da cadeia do cálculo 2 adaptada a essa situação me dá del g, del z. Ah, é uma derivada parcial. Só que era uma função, seria uma função de z e t. Joga a curva lá dentro de novo. Porque eu quero ter uma função apenas de s. O lado esquerdo não é uma função só de s? Eu não poderia ter z e t perdidos aqui. Então, eu sou bem explícito nisso aqui, porque nós, em física, às vezes somos obtusos com isso e gera muita confusão. Tá? Uma função de S tem que ser igual a uma função de S. Então, eu calculo del G, del Z, quando eu enxergo a G original como função de ZT, o resultado é uma nova função de ZT, e eu tenho que fazer a composição, não só na G original, mas nessa del G, del Z também. E aqui vem dz, ds. Mas podemos também considerar, devemos também considerar del G, del T, compõe com Z de S e T de S, e multiplica por dt, ds. Tá? Pessoal, olha só o que aparece aqui. Aqui traz del G, del Z, e traz del G, del T. A Poisson foi simples o suficiente porque ela não tinha del G, del Z, mas em geral esse termo vai aparecer. Então, qual é a nossa receita? Dada uma equação mestra, a geradora vai obedecer uma EDP linear de primeira ordem de um certo grau de dificuldade. Só que essa EDP vai ser mapeada na regra da cadeia. A gente vai olhar para isso aqui e tentar identificar termos, termos que possam ser interpretados como Z de S e T de S. Por isso que eu disse que a gente vai tentar identificar as curvas características, que são essas funções aqui, que descrevem essa curva no domínio, que teria gerado essa variação mais complicada. Tá? Então, nós obteremos Z de S, T de S e G til de S. Por inspeção, nós vamos extrair a forma de G de ZT. Com enorme probabilidade, ninguém entendeu nada do que eu falei. Porque eu falei de uma abstração, e era uma abstração correta, porque não estava na forma de teoremas. Por favor, verifiquem a posteriori, depois do exemplo, de vocês estudarem, né, com mais cuidado esse assunto, que provavelmente é inédito para todos, que o que eu falei faz algum sentido. Toda essa história de mapeamento, tá? Mas vamos para a prática, porque senão vocês não vão conseguir pegar.
Tá? Vamos explorar o processo de nascimento. Tá? Pessoal, aqui no processo, aliás, nascimento e morte. Tá? Nós usamos o nascimento puro, o Yuli foi lá para os momentos. Né? Para esse caso aqui, eu quero algo mais complicadinho. Processo de nascimento e morte. Tá? Pessoal, o processo de nascimento e morte é aquele em que o lambda vezes n é a taxa de nascimentos, mi vezes n, tá? Voltem lá se vocês quiserem. Aqui eu fiz alguns passos mais diretos para evitar álgebra muito mecânica. Eu acredito que vocês têm condição de fazer isso. Peguem a equação mestra do processo de nascimento e morte, multipliquem ambos os lados por z elevado a n e somem n de 0 a infinito, tá bom? Pessoal, o que vai acontecer? Todos os coeficientes que trazem n multiplicativo, deixa eu chegar lá para vocês, eu vou voltar lá. Depois eu volto aqui para o começo da página 15.8. Vamos voltar para o nascimento e morte. Ó, lá no começo da aula. Ó, o nascimento e morte era esse aqui, ó. Sem o alfa, tá, gente? Estão vendo esses n's aqui? Pessoal, sabe como que vai surgir qualquer n tombado? Lembra que a gente vai ter multiplicado por z elevado a n, os dois lados, e depois somado n0 ao infinito. Pessoal, cada n tombado é um del z. Porque del z em z elevado a n é nz a n menos 1. Então, a gente vai constituir esse n mais 1, esse n menos 1 com del z. Tá bom? Então, se vocês fizerem essa conta aqui, multiplica por z elevado a n dos dois lados, soma n de 0 ao infinito, identifica a geradora do jeito que a gente fez, por exemplo, na Poisson, tá? Só que faz isso agora no nascimento e morte. Desculpem-me, voltei agora. Vocês chegam nesta EDP aqui, tá bom? Agora, uma EDP de primeira ordem, linear, pá, aqui. Verifiquem isso. Vocês vão ter um trabalhinho algébrico para vocês chegarem aqui. Mas eu confio que vocês são capazes de fazer isso. Nesse momento, talvez eu devesse ter falado uma coisa, né? Professor, faz separação de variáveis. A gente fez curso de física matemática, a gente é bom nisso. Separação de variáveis não funciona para essas EDPs de primeira ordem. Vocês iam ficar aqui dias e dias e dias tentando elaborar um ansatz de separação de variáveis. Não funciona. Tá? É uma EDP linear, claro que superposição de soluções valeria, em princípio, tá? Só que o tipo de ansatz que você constrói para as equações de calor, equação de onda, equação de Laplace, não funcionam aqui. Simplesmente não funcionam. Isso depende de uma estrutura de simetria, de fatorização daquelas EDPs famosas da física matemática. Essa EDP, apesar de ser de primeira ordem, isso sugerir que ela seria mais fácil, ela é desconhecida da maioria dos físicos exatamente por causa disso. Porque a gente só aprende uma receita, que é separação de variáveis, e isso não vale para EDPs diferentes daquelas tradicionais da Fismat. Você precisa desse método que eu vou ensinar aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. Voltando. Pega a equação mestra, multiplica por z a n, soma n infinito, de 0 a infinito, acha essa EDP para geradora. Aí vem aquele papo ali de achar as características. Né? Hã? Que diabo é isso? Pessoal, ó, eu escrevi aquela regra da cadeia numa forma mais compacta, sem eu colocar o Z de S e o T de S explicitamente. Olha o que a gente vai tentar fazer. A gente vai olhar para uma equação como essa aqui e vamos tentar enxergá-la desse jeito. Ó. Quem tiver multiplicando del G, del T, vai ser um dt ds. Quem tiver multiplicando del G, del Z, vai ser dz ds. O termo que tiver do outro lado sobrando vai ser del G til ds. Porque eu sei que isso vale, pela regra da cadeia, tá bom? Então, notem que para essa equação, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse termo, vamos jogar para o lado de lá, e vai ficar zero do lado direito. Então, esse cara será zero. Aqui está. Quem acompanha o del G, del T, é o número 1. Aqui está.
E quem acompanhará o del G, del Z, será o oposto desse termo entre colchetes. Aqui está. Por quê? Porque eu tive que passar esse cara para o outro lado. Porque eu estou olhando para um molde em que o del G, del T e o del G, del Z estão do mesmo lado. Então aparece um sinal menos, só de eu passar para o outro lado. Então eu vou enxergar, pessoal, Z como um Z de S, G til como um G til de S e T como uma função de S. Tá? Eu vou atacar primeiro o maior problema, porque as outras integrações serão triviais, embora os desenvolvimentos posteriores não. Mas vamos olhar essa aqui. Pessoal, estão vendo essa expressão quadrática? Essa expressão quadrática aqui vira, pelo menos se o mi for diferente do lambda, vira o produto de dois monômios do primeiro grau em Z. dz sobre o produto de dois monômios em Z, passa o ds para cima, frações parciais, pessoal. Então, exercício para vocês. Usando frações parciais, vocês vão resolver essa segunda equação e vão mostrar que, para mi diferente de lambda, o resultado será essa coisinha linda e compacta e concisa aqui. Pessoal, não assusta não, porque é só jogar as coisas para um lado e para o outro. Integração de funções parciais, tá? Notem que aparece uma constante de integração que envolve o z de zero. Vocês podem trocar a constante de integração, que apareceria de um jeito deselegante, pelo valor de z quando s é igual a zero. Então, em termos de z de zero, o z de s é exatamente integrável e tem essa expressão aqui. Tá bom? Ufa! Por que é importante fazer aparecer o z de zero, professor? Por que eu não posso deixar lá a constante de integração que apareceu, mesmo que essa constante não seja a constante z de zero? Vocês vão perceber daqui a pouco. Bom? Então, integração por frações parciais, demonstrem isso, pessoal, por favor. Bom exercício para vocês. Um cara enorme aqui. Tá? Só percebam que daria uma singularidade se o mi fosse igual ao lambda, tá? Se o mi fosse igual ao lambda, aqui seria uma fração parcial de ordem quadrática, quando tem termo quadrático, seria um outro tipo de ânsates que vocês deveriam fazer. Mas que surgiria de um tipo de L'Hopital aqui, quando o lambda tendesse a mi. Mas tudo bem, deixa essa solução aqui. Vamos integrar as outras duas? Ó, dt ds é 1, dg til ds é 0. Se dt ds é 1, quer dizer que t de s é s mais uma constante. Pessoal, em uma dessas equações, a gente pode escolher a constante de integração arbitrariamente, sem perda de generalidade. Eu vou fazer essa constante de integração ser 0, porque t será igual a s. O meu parâmetro vai ser o tempo, do jeito que a gente gosta de fazer, por exemplo, no lançamento oblíquo ou no lançamento horizontal. Isso simplifica demais a vida. Sempre façam isso quando for possível. Tá bom? Agora vamos ver a outra integração. E aqui entra algo extremamente sutil. Pessoal, essa explicação que eu estou dando para vocês é a melhor explicação e ilustração desse método que eu já encontrei até hoje. Modéstia à parte. Não é porque foi eu que fiz, é porque eu não acho nada melhor do que isso, tá? É um tema que quem trata são livros de matemática que nem sempre resolvem os exemplos explicitamente. Os raríssimos textos de físicos que abordam isso explicam muito porcamente, tá? Então, eu juro que essa aqui é uma explicação digna de livro-texto aí, com um livro-texto que eu vou escrever no futuro, tá? Como um exemplo. Vocês não acham isso aí em muitos lugares. Se acharem, por favor, me mostrem. Pessoal, se g til de s tem uma derivada nula, quer dizer que g til de s é uma constante. Aqui entra a grande sutileza. É uma constante, mas não é uma constante qualquer. Por exemplo, poderia ser, deve ser a constante que aparece quando eu jogar g til de zero. Se eu posso jogar qualquer S, porque sempre dá uma constante, deixa eu jogar zero. Por que eu quero jogar zero? Porque g til, quando S igual a zero, é o g til do Z de zero e do T de zero. Ora, com o que a gente fez aqui, a gente sabe que o T de zero é zero. Porque eu identifiquei o tempo com o parâmetro S. Mas o Z de zero é arbitrário. Lembra que eu quis fazer o Z de zero aparecer explicitamente aqui? E não uma outra constante de integração? É porque eu sabia que o Z0 seria um protagonista de uma aventura posterior aqui. Bom, a tal constante que o meu g til de S vale
é a G original de duas variáveis com os argumentos Z de 0 e 0. Aqui nós precisamos de hipóteses a mais, certo? Na verdade, não é hipótese, é condições. Pessoal, uma EDO tem que ser acompanhada de condições iniciais ou de condições de contorno. Uma EDP também, tá bom? E nós não tínhamos especificado ainda as condições iniciais. No caso, vamos dizer o seguinte, a gente está num processo de nascimento e morte. Digamos que em T igual a 0, a probabilidade da minha população já ter N indivíduos seja 0 para quase todos os casos. Só não será 0 para M indivíduos. Pessoal, isso aqui é o jeito matemático de dizer que a minha dinâmica populacional começa com M indivíduos. Notem que no processo de nascimento e morte eu não começo com 0, como no Poisson. Porque no Poisson eu posso estar no estado 0 e ocorre acidentes, aí vem o primeiro. Mas numa população sem imigração, se eu tiver com 0 indivíduos, morreu. Estou com 0, não tem ninguém. Não tem como começar. Então, na verdade, aqui a gente tem um parâmetro que é a população inicial dessa nossa dinâmica, M indivíduos. Ora, por que isso é importante? Porque G de Z0, pela definição da geradora, é soma dos pesos probabilísticos no instante 0 vezes Z elevado a N. Se isso é ΔNM, esse somatório colapsa em Z elevado a M, que é o número inicial de indivíduos. Ora, então eu sei que geradora de Blá 0 é a mésima potência de Blá. Mas espera aí, o meu G tio de S é uma constante que é G de Blá 0. Ué, eu sei quem é G de Blá 0. É a mésima potência de Blá. Então, eu sei que G tio de S é a mésima potência de Blá. Quem é o meu Blá? É Z de 0. Uau! Vocês vão dizer, professor, agora você escreveu algo deselegante. É verdade, é deselegante. Isso aqui é uma função de S, e isso aqui tem que ser uma função de S também. O fato é que nós deveríamos ter escrito o Z de 0 como uma função de Z de S, e não o contrário. Então, notem, quando vocês estiverem resolvendo esse exercício aqui, eu quero que vocês isolem o Z de S, mas vocês vão ver que vai ter tido um passo intermediário que daria menos contas para vocês, em que vocês poderiam ter feito o contrário, isolado o Z de 0 em termos do Z de S. Guardem essa expressão quando isso acontecer. Sabe por quê? Porque aí vocês vão chegar aqui e vão substituir esse Z de 0 em termos de Z de S aqui. G tio de S será a tal expressão elevada a M. Sabe o que vai brotar? Bom, eu vou gritar aqui para vocês quem é Z de 0 como uma função de Z de S. Vocês teriam feito a conta e chegariam nisso aqui. Ó, eu não escrevi Z de S, eu deixei só Z. Tá bom? Eu omiti o argumento S aqui nesse momento. Ora, mas se a minha G tio de S é a mésima potência disso, eu vou fazer o seguinte, eu identifico S com T, Z de S eu identifico com Z. Eu disse que eu ia, por inspeção, ver a forma da minha composição de funções e tentar adivinhar o que tinha acontecido, qual era a função original que teria engolido Z de S e T de S para gerar o que eu estou vendo, e vocês vão ver que a G de ZT será a mésima potência do Z de 0, só que o Z de 0 em termos de Z de S é isso aqui, é essa expressão, vocês vão verificar isso, tá bom? E aí eu paro de pensar no Z de S como um Z de S, eu penso como Z. Eu paro de pensar no S como S, ele é T para mim. E eu chego nessa expressão. Foi isso que eu chamei de, por inspeção da regra da cadeia, eu ser capaz de recompor a minha função. Isso é difícil, é preciso se acostumar. Agora, essa é a solução perfeita da função geradora do processo de nascimento e morte. Então, se nós quisermos agora uma solução explícita de qual é a probabilidade da minha população ter N indivíduos em qualquer instante T,
eu precisaria expandir isto como uma série de Taylor em Z. Notem que é complicado, porque o Z aparece aqui de várias formas não triviais, mas, em princípio, essa função aqui não tem singularidades, ela é uma Taylor em Z, e os coeficientes dessa Taylor, né, em Z, quem multiplica T, Z elevado a N, vai ser o Pn de T. E, em princípio, nós temos como achar a distribuição de probabilidade de um processo de nascimento e morte. Se houvesse imigração, aquele alfa que eu coloquei lá, quando eu apresentei o nascimento e morte, tem solução analítica também. O alfa vai estar em algum lugar por aqui, certo? Seria algo um pouquinho mais complicado em termos de conta, né? Em termos de trabalho algébrico, mas é possível resolver também, tá bom? Era isso que eu queria ensinar para vocês. Nas próximas aulas, nós vamos ver outras técnicas de solução, porque, na verdade, o processo de imigração, de nascimento e morte, perdão, ainda é muito idealizado. Para problemas de pesquisa reais, nós não conseguimos fazer a integração das EDOs para acharmos a curva característica e recompor o problema dessa forma. Então, na verdade, nós precisamos sempre ter toda uma caixa de ferramentas, com várias ferramentas. Cada uma das ferramentas pode ser mais conveniente em cada momento, para cada tipo de equação mestra. Bom, falamos mais sobre isso na próxima aula. Peço apenas que vocês aguardem agora eu encerrar a gravação.